Ele voa, ele canta, ele dança, ele acalma o fogo, controla as tempestades, luta contra o Imperador Ming, sai de uma cabine telefónica, não é um pássaro, não é um avião, é... Ok, não é bem isto, mas em parte até que é, porque hoje vamos falar de Odin. Olá a todos! É o mais complexo e bem conhecido dos deuses nórdicos, em boa medida porque é também aquele para o qual há mais informação. E será ainda um dos antagonistas de Kratos no God of War Ragnarok. Eis Odin o Furioso. É exatamente isso o que quer dizer o nome dele. É a junção da palavra Odr, que como adjetivo significa furioso, violento, inspirado, e como substantivo furor, inspiração, êxtase, com a palavra in, que é o artigo definido masculino u. Portanto, como disse um autor medieval, Odin é o furor. O que sugere basicamente duas coisas. A primeira é o furor ou agressividade do campo de batalha, onde o melhor dos guerreiros podia, por azar, morrer, alguém incompetente podia, por sorte, sobreviver, e a vitória ou a derrota podiam ser inesperadas. E na mente antiga, essa imprevisibilidade sugeria a presença de um deus violento e traiçoeiro, neste caso, Odin. E mais do que estar por isso rodeado de símbolos militares, ele é o senhor da guerra divino. Ele vive em Valhall, um grande salão aristocrático que tem lanças por vigas e escudos no telhado. Ele tem um séquito de valquírias que recolhe os espíritos dos guerreiros mortos que formam os Einherjar, o exército pessoal de Odin que vive com ele. Ele tem uma lança chamada Gungnir, e a lança era não só uma arma de estatuto, como teria também uma função ritual no culto a Odin. Ele tem um anel chamado Draupnir, o qual multiplica-se por 8 a cada 9 noites. O que quer dizer que Odin, como senhor da guerra exemplar, tem riquezas inesgotáveis para distribuir pelos seus guerreiros. Ele tem o mais rápido dos cavalos, Sleipnir, do qual diz ter 8 pernas e não apenas 4, e é produto daquele momento escaldante em que Loki foi possuído por um garanhão. E Odin tem como animais de companhia lobos e corvos, que são necrófagos, isto é, alimentam-se de cadáveres, tanto que eles eram vistos com frequência no campo de batalha a comerem ou na expectativa de comerem corpos de guerreiros mortos. Tudo isto faz sentido para um deus do campo de batalha, mas nem por isso para o segundo sentido do furor, a poesia, que não nos parece ter muito a ver com a guerra. Não parece a nós, pessoas modernas, que temos jornais, revistas, livros, rádio, cinema, televisão e internet. Mas nada disso existia no mundo antigo, onde a melhor forma de dar a conhecer as proezas e glórias dos guerreiros era com recurso à poesia. Tanto que os líderes militares da época faziam-se muitas vezes acompanhar de poetas. As batalhas e as vitórias eram narradas e recordadas sob forma poética, motivo pelo qual Odin era também um deus da poesia. Mas precisamente porque a informação era poetificada para ser memorizada e transmitida, a poesia era também sinónimo de conhecimento e, surpresa, surpresa, Odin é também um deus do saber. Aliás, não é errado dizer que Odin procura poder e conhecimento, e ele está disposto a pagar um preço elevado por isso. É alguém que sacrificou um dos seus olhos para poder beber do poço da sabedoria guardado por Mimir, daí que Odin seja o deus zarolho. É alguém que se enforcou ou pendurou na árvore do mundo, ferido com uma lança, e sujeito a um jejum de 9 noites para poder ganhar runas e poderes mágicos. Também arriscou a vida para roubar um hidromel que confere sabedoria e inspiração poética. E é um deus que, para obter poderes mágicos, até sacrificou parte da sua masculinidade, motivo pelo qual... A sério, isto não está inteiramente desfasado. Há quem goste de pensar no Odin como um exemplo de virilidade heterossexual, porque é um deus da guerra e tal. Mas na verdade ele é volta e meia acusado de ser um efeminado. Maricas. O Loki acusa o Odin exatamente disso mesmo, de ser um efeminado ou um pervertido, porque ele andou a fazer umas coisas que não devia com umas bruxas. Sua louca! O que era um problema, porque essas bruxas praticavam um tipo de magia chamado Seid, que era normalmente uma coisa de mulheres, porque os homens que a praticassem eram vistos como uns desavergonhados de masculinidade dúbia. Mas para Odin isso tanto faz, porque se ele quer poder e conhecimento e tiver que sacrificar parte da sua masculinidade para os obter, ok, seja.
E somadas as várias artes mágicas que ele conhece, os poderes de Odin são vários. Por exemplo, ele consegue controlar o fogo e as tempestades, libertar-se de correntes e amarras, tornar um guerreiro invencível ou as armas inofensivas e fazer viagens de espírito ou extracorporais, como o Bran Stark na Guerra de Tronos. O que leva-nos de volta aos corvos de Odin, cujos nomes são Hugin e Munin, ou seja, pensamento e memória. O que sugere que eles não são meros animais, mas sim a forma física assumida pelo espírito de Odin quando ele viaja para fora do corpo. Pelos olhos de um corvo que anda por aí, Odin pode estar de olho em ti. E não por acaso, no God of War 2018 há uns corvos meio fantasmagóricos que aparecem um pouco por todo lado e que são apropriadamente descritos como os olhos de Odin. Outra das capacidades mágicas dele é o poder de reavivar cadáveres de enforcados, o que é parte da ligação entre Odin e o enforcamento, de que ele próprio deu exemplo ritual quando se enforcou na Árvore do Mundo. Daí ela chamar-se Yggdrasil, o cavalo de Ygr, que é um dos nomes de Odin, porque poeticamente a forca era comparada a um cavalo montado pelo enforcado. E Odin é um necromante, isto é, alguém que usa os mortos para fins mágicos ou divinatórios. Ele tem qualquer coisa de Walking Dead, igualmente tenebroso e assustador. Até porque há um lado dele muito ligado ao terror que paralisa e enlouquece. Daí ele ser chamado de Ygr, o terrível. E não é o único nome ou epíteto de Odin. Conhecem-se mais de 100. Por exemplo, Grimnir, o mascarado, porque ele gosta de esconder a sua identidade quando viaja entre nós. Ou Heriafodr, pai do exército, com óbvias ligações à guerra e aos guerreiros. Ou ainda Sid-Hotr, chapéu largo, um adereço com o qual ele esconde parte da sua cara. Ok, como é que tudo isto vai ser conjugado no God of War Ragnarok? Bem, em 2018 ficámos a saber que Odin é manipulador, pratica magia, está disposto a sacrificar muita coisa para obter o que quer e observa tudo o que se passa por via de corvos, o que não está longe da verdade. E se os criadores do jogo mantiveram-se igualmente próximos da mitologia noutros traços de Odin, então talvez haja surpresas, sustos, incluindo momentos de terror como no Resident Evil e Last of Us. E se pensam que o combate entre Kratos e Thor vai ser o mais difícil e espetacular do jogo, talvez estejam enganados. Odin não é para brincadeiras. Até à próxima!